Que a paz do Senhor seja com todos os nossos irmãos. Amém. Graças damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos felizes com a presença dos nossos irmãos e felizes aí com a presença do irmão Daniel, né? Conheço o irmão Daniel desde pequenininho, ele acompanhou a gente, sempre foi amigo do meu pai e está aí conosco nesta manhã. Irmãos, no decorrer da nossa caminhada, eu vou fazer 54 anos, agora no dia 26, e ao longo da minha caminhada eu tive vitórias, mas eu também tive derrotas. E as derrotas, elas fazem parte da nossa vida. Não existiu e nem existirá nenhum ser humano que passará por essa vida vencendo todas. Inclusive, quando nós olhamos na Bíblia para os grandes homens de Deus, eles também tiveram as suas derrotas. Só que a grande questão é que, diante das derrotas, a gente nunca deixar por vencido. Nós precisamos sempre de continuar lutando em busca dos nossos alvos, em busca dos nossos objetivos. Nós encontramos com alguns personagens da Bíblia só para nós entendermos e ver as dificuldades que eles passaram, as derrotas que eles tiveram, mas que tiveram resiliência para dar a volta por cima. Hoje o nosso tema é as atitudes do povo de Deus diante de uma derrota. A minha pergunta para você nesta manhã, antes de nós desenvolver a mensagem: quais são as suas atitudes diante de uma derrota que você passa por ela? A sua atitude é abaixar a cabeça, é esmorecer, é se entregar e achar que não tem mais jeito? Ou a sua atitude é permanecer firme, sabendo que você vai dar a volta por cima? Essa é a grande questão, a grande pergunta que nós precisamos de fazer. Diante das derrotas, existem dois tipos de atitude. Ou uns vão cruzar os braços e se dar por vencido. O outro, ele vai levantar, vai se agigantar, e muitas das vezes ele vai sair até mais forte do que ele estava na hora que ele sofre a derrota. Nós encontramos aqui o patriarca Jó. Você imagina, você está na sua casa, você como uma pessoa bem sucedida na vida, rico, tendo uma boa família, e aí do nada, da noite para o dia, alguém aparece para você e diz: olha, a riqueza que você tinha lá no seu pasto foi tudo consumida. Suas cabeças de gado, suas ovelhas, não tem mais nada. Para o patriarca Jó, aquilo ali já poderia ser um motivo de uma derrota para ele. Ele já poderia se entristecer, abaixar a sua cabeça. Mas ao contrário, a Bíblia diz que mediante aquela situação, o patriarca Jó, ele adorou a Deus. Quando veio toda aquela dificuldade, aquela carga sobre ele, com toda aquela perda, ele adorou a Deus. Ele teve resiliência para não se abater com aquela derrota. E a grande questão é que não ficou só por aí. Certa vez, uma casa pegou fogo. E aí a mulher lá perdeu tudo que ela tinha. E aí o repórter chegou lá na casa, que
não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança, isso eu não perdi. Eu posso reconquistar isso tudo de novo. É o que aconteceu com Jó. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança. Depois acontece o que pior. Talvez a gente perder tudo, não é isso? Nossos bens materiais. Possa ser que a gente mantenha-se firme. Mas Jó perdeu também o que é de mais precioso para todos nós, que é os nossos filhos. Porque os filhos é que faz formar uma família. E Jó, ele tem ali 10 filhos. E aí vem o mensageiro e diz: olha, seus filhos estavam ali reunidos. E de repente caiu tudo lá, o vendaval, seus filhos morreram. Irmãos, você perdeu um filho, eu perdi um filho, já dói, já é doloroso, é difícil nós suportar essa dor. Mas Jó perdeu 10. Não foi só um, foi 10. Mas mediante a tudo aquilo, Jó permaneceu firme na presença de Deus. E a terceira coisa que ele vai perder é a saúde. O diabo fala: tudo que o homem tem é isso, mas toca nele, tira a saúde dele para ver se ele vai te servir. E tocou da saúde. Aí Jó agora tem uma lepra da ponta dos pés ao alto da cabeça. Os irmãos podem imaginar o que é uma lepra. É algo que coça, é algo que incomoda. E Jó está ali com o caco, rapando aquilo ali, coçando, mas firme na presença de Deus. Então, diante de todas essas situações que o patriarca Jó passou, essas derrotas, esses vendavais que veio sobre a vida dele, ele permaneceu firme na presença de Deus. E o que nos move, irmãos, o que nos faz permanecer firme na presença de Deus, mediante a quaisquer que seja a situação, é a fé e a esperança que nós temos. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E por fim ele se levantará sobre a terra. Depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Mediante tudo aquilo, Jó permaneceu firme, com esperança e com fé em Deus. E quais foram as consequências disso? A vitória. Nós podemos ser derrotados, mas nunca vencidos. Se nós estivermos na presença de Deus, nós nunca seremos vencidos. Resumindo, a Bíblia diz que Deus deu para Jó tudo e todo. Algumas pessoas dizem que até a própria vida de Jó foi em dobro. Que depois que ele sarou, ele viveu a mesma quantidade do que ele já tinha vivido até ali. É assim que Deus faz. Nós vemos vários personagens hoje. Eu quero focar no livro de Neemias. Quais foram as atitudes de Neemias e do povo de Deus mediante a derrota que eles tiveram? A Bíblia nos apresenta essa história bonita, magnífica, que Neemias, ele olha para a cidade de Jerusalém, e ele vê ali a cidade derribada, a cidade destruída, e a Bíblia
Neemias, frente àquela situação, frente àquela problemática. E que deve ser também a nossa atitude diante de um problema. Quando Neemias viu tudo aquilo, a primeira atitude de Neemias foi buscar a Deus em primeiro lugar. Quando ele chegou ali perto do rei para fazer o pedido, o rei diz assim: o que me pedes agora? Fez uma pergunta para Neemias: o que você me pede agora? Antes de Neemias dar a resposta para o rei, é bonito quando o texto diz: então orei ao Deus dos céus. Ele orou, ele foi buscar primeiramente a Deus, e aí então ele fez o pedido para o rei. E o rei então concedeu para Neemias que ele fosse lá e reedificasse a Jerusalém. Então a primeira coisa que nós precisamos de fazer quando nós estamos diante de uma dificuldade é buscar Deus, é orar. É o que disse lá no livro de Mateus, quando Jesus diz: em primeiro lugar, busque a Deus, busque o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma outra coisa que nós observamos, uma atitude que Neemias teve, ele deve ter recebido uma revelação de Deus do que ele deveria fazer. E Neemias, ele não contou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Às vezes nós podemos receber uma revelação de Deus, Deus fala algo para a gente, e a gente começa a falar para todo mundo. E quando Deus coloca algo no nosso coração, muitas das vezes nós precisamos de guardar aquilo. E olha o que diz o texto: e à noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Porque quando nós declaramos, irmãos, para as pessoas, isso pode atrapalhar o agir de Deus. Então Neemias, ele guardou aquilo no seu coração. Foi uma outra atitude que ele teve, e que nós também precisamos de ter esse tipo de atitude. Os irmãos observam o que aconteceu com José, quando ele foi revelar o seu sonho para os seus irmãos. Que sofrimento teve José por revelar um sonho para os seus irmãos. Então muitas das vezes nós podemos sofrer, ser perseguido, quando nós revelamos algo que Deus colocou no nosso coração. Porque ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, existem pessoas invejosas. E o que são as pessoas invejosas? São aquelas que não querem ver você prosperar. É aquela que, se ela te ver derrotado, ela se alegra. Então, por isso o texto diz que Neemias colocou no seu coração, não contou nada para ninguém. Eu acredito que Neemias, a única coisa que ele fazia era só orar e pedir a Deus direção. A outra coisa, irmãos, que nós precisamos de ter, que Neemias teve, é cautela. Quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente não deve de agir pela razão, pela emoção, assim, sabe, melhor dizendo, agir pela emoção, sem pensar, não. A gente tem que planejar, tem que analisar. E o texto aqui, ele disse que Neemias, antes de ele começar a reconstruir a cidade, o texto diz que ele saiu à noite ali pelo vale.
saiu olhando os muros aonde estava sendo derribado. Possivelmente ele foi analisando os inimigos que poderiam atacar quando eles estivessem ali reconstruindo aqueles muros. Então ele foi bem cauteloso. Ele saiu analisando ponto a ponto para depois iniciar a ação. Vou ler até o texto que é para os irmãos entenderem, ficar bem mais claro. Diz assim: de noite saiu pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas a fogo. Eu saí, eu contemplei tudo. Então ele foi analisando, e agora como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que nós precisamos de fazer é analisar nossas derrotas quando nós sofremos. Por que nós fomos derrotados? Será que foi por algo que nós fizemos de errado ou por algo que é normal de acontecer? E aí a Bíblia diz que uma das coisas que Neemias fez foi chamar o povo ao arrependimento. Ele chamou o povo primeiro ao arrependimento, e ali eles fizeram um culto de um período bem longo. A Bíblia diz que uma quarta parte do dia e a outra quarta parte, eles pegaram duas partes. Uma parte para a confissão dos pecados, e a outra quarta parte, eles faziam outras coisas, que era orar e buscar a presença de Deus. Se eles pegaram duas partes do tempo, significa que eles ficaram ali das 6 até meio-dia. Seria uma quarta parte até as 9, depois a outra quarta até as meio-dia. Então eles ficaram a metade do tempo ali, buscando arrependimento, reconhecendo os atos que eles cometeram, pedindo perdão a Deus, confessando seus pecados, para só aí eles poderem começar a reconstruir a cidade. E uma coisa interessante, irmãos, às vezes Deus coloca alguma coisa no seu coração, coloca alguma coisa no meu coração, mas o realizar não depende só de mim. Nós precisamos de mais pessoas para ajudar algo que Deus colocou no seu ou no meu coração. A gente não vai fazer sozinho. Talvez quando Deus colocou no coração de Neemias a obra que ele tinha que realizar, a reconstrução de Jerusalém, talvez ele poderia achar que não, eu vou fazer isso sozinho. Mas não, nós precisamos de reconhecer e ter humildade e buscar mais pessoas para nos ajudar a cumprir com o propósito de Deus aqui na face da terra. E aí a Bíblia disse que Neemias foi e chamou o povo. Aí nesse momento Neemias já revelou para o povo o que Deus colocou no coração dele. E a Bíblia diz que Neemias diz assim: então disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, não sejamos mais uma vergonha. Ele chamou o povo: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Aí, irmãos, quando a gente também convida as pessoas, a gente precisa de pessoas também que têm atitude. Veja se Neemias começa a chamar um e ele começa a arrumar uma desculpa: eu não posso, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas não foi assim. Aquele povo, eles estavam determinados. Quando
as mãos para o bem. Aí eles se levantaram. Tem que sair da inércia. Quando a gente chama as pessoas para reedificar a obra de Deus, para realizar um plano que Deus coloca no coração de alguém, as pessoas têm que se prontificar, as pessoas têm que se levantar, têm que sair da inércia, para que assim as coisas de Deus sejam realizadas. E o fato é que aquele povo, eles fizeram a obra em poucos dias, em 52 dias apenas, eles reedificaram a cidade. Mas por que razão? Em apenas 52 dias eles reedificaram uma cidade. Às vezes nós olhamos aí, entra governos e sai governo. Demora anos e anos para realizar uma obra. E aqui esse povo, eles reedificaram a cidade em 52 dias. Por que razão? A razão é essa aqui, irmãos. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. É você colocar o coração na obra. É você colocar o coração naquilo que você vai fazer. Então a gente tem que colocar o coração. Disse certa vez que tinha um circo que tinha ido à falência. Ninguém mais ia naquele circo, o circo tinha se fechado. E aí resolveram abrir aquele circo. E aí o mestre, conversando ali com o trapezista, falava: nós vamos reabrir esse circo. E vamos fazer aqui uma propaganda. E aí eles fizeram uma propaganda dizendo que naquela noite de reinauguração do circo, que para aquele trapezista não ia ter rede embaixo para segurar ele, nada, ia ser tudo livre. Se ele caísse, certamente que morreria, mas disse que seria tudo livre. E as pessoas se empolgaram e foram lá para o circo. Diz que encheu ali o circo. E aí o mestre chegou perto do trapezista e disse: e aí, você está preparado dentro daquilo que você tem aprendido ao longo dos anos? Ele disse: sim, estou preparado, um pouco com medo, mas eu estou preparado. E aí o mestre, quando ele começou a subir lá no trapézio, lá na corda, aí o mestre chegou perto dele e disse assim: olha, agora eu vou contar para você uma coisa que eu nunca falei. E é isso que você vai fazer e você não precisa ter medo. Quando você estiver no trapézio lá no alto, aí você vai pegar, ali no malabarismo, ali aquela estaca onde segura, ele diz: você vai encostar o coração ali e vai ficar firme. E aí, a hora que você largar na hora certa, nada vai acontecer. E aquele trapezista então subiu. E quando o malabar ia, ele colocava o peito ali, depois se soltava e pegava. Esse é o segredo, irmãos, colocar o coração. O mestre quis dizer para ele: olha, você vai colocar o coração no que você vai fazer e nada vai acontecer. É o que o povo fez, então nós precisamos de colocar o coração naquilo que a gente vai fazer. Se você canta, coloca o coração no cântico. Se você toca, coloca o coração no seu instrumento. Se você prega a palavra de Deus, coloca o coração, para que você possa apresentar o melhor para Deus. É
dizendo o salmista Davi: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvor. É o coração que nós temos que colocar. Quando nós colocamos o coração naquilo que nós fazemos, com certeza sairá bem feito. Então nós observamos aí quais foram as atitudes do povo de Deus quando eles caíram, quando eles passaram dificuldade. Eles fizeram tudo isso aqui que nós estamos comentando. Quais são as nossas atitudes, as atitudes de um vencedor? Se você deseja vencer, a gente tem que vencer as nossas limitações. Sabe, irmãos, cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, a gente não sabe o potencial que nós temos. Nós temos um potencial tão grande que a gente não consegue imaginar, às vezes, o que a gente é capaz de fazer. Só que para isso a gente tem que ter fé. E a gente tem que ter ação, a gente tem que fazer. Quantas pessoas têm potencial e a elas são atribuídas alguma coisa, ela diz: não, dá para ele que ele faz melhor. Não, ele foi atribuído para você. Não, ele faz melhor. Eu não sou capaz, eu sou um zero à esquerda. A vida para mim é assim. Às vezes nós colocamos limitações para as nossas vidas e não sabendo do potencial que nós temos. Certa vez o doutor Laíri Ribeiro contou que uma mulher estava numa caminhonete lá no Texas, e aí de repente a caminhonete furou o pneu, e aí ela foi e colocou o macaco lá e começou a erguer o pneu, e dentro da caminhonete tinha um filho dela de 4 anos, e aí ela levantando ali, ergueu o pneu, aí ela deu uma saída, ela descuidou um pouquinho, o menino desceu e foi para debaixo do caminhão. De repente, o macaco deu uma cedida, quando ela foi olhar, o menino estava debaixo do caminhão, ela segurou o carro. Imagine, irmãos, uma mulher, e coloca, ela tinha aí uns 50 quilos. E ela conseguiu segurar um caminhonete ali de 1 tonelada. O doutor Laíri fala do inconsciente que está em nós. Ali tem várias coisas. Ali tem o amor de mãe. E aí ela recebe uma força que nem ela acredita. E ela consegue sustentar ali e tirar a criança. Você que está aqui nesta manhã e eu, nós temos potencial que a gente nem acredita. Vocês já fizeram coisas, eu pelo menos já fiz algumas coisas na minha vida, que eu olho e eu me surpreendo comigo mesmo, eu falo: puxa vida, foi eu que fiz isso aqui. A gente se surpreende, por quê? Porque a gente não acreditava, mas quando a gente vai fazer, coloca a mão na massa, a gente desenvolve potencial que nem a gente imagina. Então, amados irmãos, uma das coisas que a gente precisa realmente de fazer é isso, é vencer as nossas limitações. Nós vemos que algumas pessoas no passado, eles precisaram de vencer as limitações. Quando Gideão foi chamado pelo anjo, Gideão se limitou, ele diz: eu sou apenas uma criança. Quando Moisés foi chamado, ele diz: eu não sei falar. Quando Jeremias foi chamado, ele diz: eu sou uma criança. Então esses personagens, eles se limitam a ponto de o anjo dizer para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. Eu não sei qual é o tamanho da sua força, mas o anjo está dizendo: vai nessa tua força. É pouquinho a sua força, mas vai com ela.
Ford ele fala: se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer jeito você tem razão. Porque quem pensa que pode vai fazer alguma coisa. Quem pensa que não pode vai cruzar os braços. Então tudo está na questão da nossa mente, da gente pensar ou positivo ou negativo. Eu posso ou eu não posso. Mas eu quero pensar que eu posso. E você que está aqui nessa noite, nesta manhã, também precisa de pensar que pode. Paulo, na carta, em uma das suas cartas, ele disse: eu posso todas as coisas, aleluia, naquele que me fortalece. Quando parece que eu estou fraca, aí é que eu me sinto forte. Então a gente tem que ter essa mentalidade de eu posso, de eu consigo. Uma mente evoluída, uma mente de crescimento, é isso que a gente precisa de ter. Então a nossa mente, ela tem tudo a diferença, né? Algumas pessoas, quando foram entrar ali na terra de Canaã, teve pessoas que na mente dele eles viram gigante, mas os outros, eles viram um cacho de uva, viram mel. O que a gente está vendo? Às vezes a gente olha na nossa frente, aí a gente coloca a mente para ver gigante, para ver dificuldade, ao invés de olhar para a uva, ao invés de olhar para o mel. Como que vocês acham que Davi viu o gigante Golias na sua frente? Ele viu como um gafanhoto. Ele desprezou o gigante. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados, a gente tem que ter essa mentalidade positiva de pensar para frente, de pensar que a gente pode. Quando você for fazer alguma coisa, não espere pela aprovação das pessoas. Espere pela aprovação de Deus. Sabe quando Neemias ele quis ali reconstruir a cidade? Quem sabe Neemias ouviu muitas pessoas dizendo: olha, mas reconstruir isso com tão pouca gente assim? Não foi muitas pessoas que foram ali ajudar Neemias. Ele mesmo diz: estava eu e alguns poucos de pessoas. A Bíblia diz alguns poucos de pessoas. Mas o que fez a diferença é o que nós falamos: o coração do povo estava disposto a trabalhar. Então nós não podemos esperar a aprovação das pessoas. A maior aprovação é a aprovação de Deus. Se Deus aprovar, faça. A aprovação de Deus deve ser acima de todas as coisas. Indo para a conclusão aqui da nossa mensagem, quero concluir com o texto de Paulo. Ele diz assim: em tudo somos pressionados, mas não desanimados. Uma parte do texto ele fala: nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Talvez Neemias ele foi pressionado. A Bíblia fala dos inimigos, que enquanto eles construíram o que precisava da terra, enquanto uns estavam com o instrumento de construção, outros estavam com arma, com as duas coisas, para reconstruir a cidade, porque tinha inimigos ao lado, ao redor, para tentar impedir que eles reconstruíssem a cidade. Paulo está dizendo: nós em tudo nós somos pressionados, mas não desanimados. Mesmo diante de toda aquela pressão, o povo de Deus não desanimou, e por isso ele venceu. Paulo diz assim: às vezes nós ficamos perplexos, mas não desamparados. Quantas coisas, né, que nos deixam perplexos.
Veio a pandemia aí, todo mundo ficou perplexo, coisa de outro mundo, vidas sendo ceifadas. E quantas coisas vêm no nosso dia a dia que nós ficamos perplexos. Mas Paulo está dizendo, mas nós não somos desamparados. E é o mesmo que disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E no final do texto ele diz, nós somos abatidos, mas não destruídos. Quantas coisas nesse mundo que nos abate, no nosso dia a dia, no emprego, você pode se abater. Havendo no dia a dia uma enfermidade, você pode se abater. Nós, às vezes, quantas coisas que nós está sujeito a acontecer conosco, que a gente pode se abater. Mas Paulo está dizendo, mas nós não vamos ser destruídos. Isso é o mais importante. E os irmãos percebem que em toda circunstância, o importante é segurar nas mãos de Deus. É como o hino diz, segura nas mãos de Deus e vai. Não temas, segue adiante. Não olhe para trás. O nosso olhar deve ser para Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Concluindo a nossa mensagem, as atitudes do povo de Deus após uma derrota. Nós estamos batalhando, em alguns momentos da vida nós vamos ser derrotados. Mas lembre-se, nós nunca vamos ser vencidos. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia!